Não sei se vocês já me conhecem, acho que não, né? Não tive a oportunidade de dar aula para vocês ainda. E é o seguinte, cara, eu gosto, vocês vão perceber que as minhas aulas eu gosto de falar pouco e ouvir bastante. Então, eu gosto que vocês falem bastante, porque eu acho que a linguagem de aluno, para aluno entender aluno, é mais fácil do que a linguagem do professor. Às vezes eu estou falando alguma coisa e o Emerson, por exemplo, tem uma explicação que talvez os outros vão entender melhor do que a minha explicação. Eu gosto que vocês interrompam a aula e dê o ponto de vista de vocês. Eu não sei como é que é a rotina de vocês, se vocês são acostumados a fazer isso, ou se vocês são ouvintes, ou são mais falantes. A gente vai descobrir aos poucos, mas eu prefiro que vocês sejam falantes. Tanto, é por isso que eu prefiro muito mais a sala de aula, porque lá a gente consegue intimar, sabe? Fala, ô Emerson, agora dá sua explicação aí. Leonardo, fala um pouco aí. Lucas. Lucas, pelo sobrenome, deve ser bravo, né? Belfort. É melhor não mexer com esse Lucas, não. Deixa o Lucas quietinho aqui na dele. Emerson, sei que começou a falar um pouco mais aí. Fala um pouco aí, como é que é a dinâmica dessa turma? Como é que vocês Opa. costumam participar das aulas? Não, geralmente eu acho que é 80 professor e 20 alunos, assim, online, né? Que online tá meio complicado, às vezes um colega quer falar e falha, cai a conexão, e aí para não atrapalhar o outro, né? Então a gente, nesse momento, prioridade é do professor, né? Sério que Deixa vocês eu estão ouvir a falando pouco explicação. assim, 20% só? Ah, o pessoal pode dar uma outra opinião, mas eu acho que online tá assim. Assim, no outro Vamos. semestre a gente tinha uma outra matéria, a gente participava mais. Aham. Mas eu acho que não muda muito, não. Vamos tentar mudar um pouco isso então. Que aí, se a gente vê que não dá certo, beleza, vamos Online é continuar. complicado. Porque, Ué, então, esse é o problema. Esse eu quero que vocês entendam e tentem mudar. O online já é complicado. Se vocês ficarem só ouvindo, eu acho que fica muito chato, cara. Porque vocês não vão participar e geralmente quando a gente ouve dá sono, né? Eu concordo também, que eu também estou fazendo uns cursos EAD e realmente a gente só ouvir é chato. Então vamos tentar deixar isso dinâmico, deixar isso mais legal, não digo, mas menos chato e mais lucrativo para a gente, certo? Quem não gostar de falar, não tem problema também, cara. Porque um dos conceitos que eu uso muito em sala de aula é o seguinte: eu dou prova porque eu sou obrigado. A gente é obrigado pela instituição a gente aplicar a prova, a gente precisa ter esse resultado concreto do desenvolvimento de vocês, mas eu gostaria de avaliar os alunos pelo rendimento em sala de aula. Por exemplo, ó, o Emerson não tirou uma nota boa na prova, mas ele é bem participativo e tem vontade de aprender, sabe? Igual a gente faz no ambiente de trabalho mesmo. Não sei se alguém aqui já trabalha na área ou é gestor de alguém. A gente tenta fazer o seguinte: a gente tenta analisar o cara pela força de vontade e pelo desempenho dele no trabalho, por exemplo. E é isso que eu tento fazer em sala de aula. Eu tento pegar o que você tem de melhor e avaliar em cima daquilo. Porque eu acho até injusto, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que o Leonardo gosta muito de programação. Ótimo. Aí eu vou dar uma aula para vocês de redes. Ele vai bem mal assim na área de rede, mas ele é esforçado, ele tenta fazer aquilo funcionar. Eu vou reprovar o cara nessa área por causa disso? Às vezes eu estou reprovando um cara hoje na matéria de redes que amanhã vai ser um programador nota 10 aí no mercado. Então eu acho que é meio injusto. Online é mais difícil, mas vamos tentar usar essa minha metodologia aí com vocês também. Eu sei que vocês estão agora no segundo semestre, então já estão meio que carimbado, assim, pouquinho, mas estão. E essa disciplina de hoje, cara, se ela não for a mais difícil do curso, ela é a mais difícil do curso. Não sei se já conversaram com alguns outros alunos aí que já tiveram essa disciplina. Algoritmos realmente é difícil. Então a gente precisa tentar o máximo de atenção nas aulas, perguntar tudo o que for preciso, cara. Uma coisa que eu falo muito em sala de aula é o seguinte: não tem vergonha de perguntar uma coisa pensando assim, ah, pô, eu vou perguntar isso aqui, parece mó besta, o outro cara vai tirar uma com a minha cara, ou até o professor vai falar, pô, pergunta mó fácil, você vai perguntar isso aí? Não hesite em fazer a pergunta. Porque às vezes uma pergunta fácil que você faça agora e não fizer, ela vai ficar difícil depois. Mas não assustem não, vamos com calma que
já teve situações piores, já teve primeiro semestre que a primeira aula deles foi algoritmo, e meio que traumatizou a galera, mas vamos lá. Eu vou começar a me apresentar, depois eu quero que vocês falem um pouquinho, rapidamente, de cada um, bem rápido, não precisa... Se não quiser falar também, cara, não sei, mas eu acho que vocês, o curso que vocês estão fazendo de gestão, vocês precisam desenvolver o dom da fala. Eu também não gostava de falar, não gosto, até quando eu começo a dar aula, meio que me transforma, mas geralmente no ambiente de trabalho eu não gosto de falar. Mas vamos lá. Sou Ricardo, eu sou formado em... vamos começar pelas coisas mais importantes, vai. Meu nome é Ricardo, sou São Paulino, então os corintianos da sala já pensem um pouquinho no que vão falar. Ixi, aqui a rapaziada parece que não gosta muito não, professor. Não curte futebol? Pô, Cada mais jovem aí não... Não dá nem para tirar uma com os corintianos daqui, então. Não dá, não. Mas ultimamente o São Paulo não tá dando para tirar muito também, não. Verdade. Isso é verdade. Aí, já achei mais um São Paulino aí, ó. Mas é isso aí, vamos lá. Oi. Eu acho que eu conheço, mano. Você me conhece? Conheço. Você não é parente de Zé de Moraes? Sou, pô. Sou sobrinho de Zé de Moraes. É o quê? Sobrinho vereador dele. aí? Eu lembro. Foi, né? Ex-vereadora. Eu lembro de você lá do Felipe. É isso mesmo. Se você colocar sua cara aí, capaz que eu lembro de você também, cara. Aí. Se bem que a gente conhece tanto aluno aí que... Meu pai trabalhou para ele. Seu pai trabalhou com o Zé? Na Câmara mesmo? Também. Eu sou primo do Dito, pô. Primo de quem? Do Dito, Benedito. Ô, Era assessor Ditão, dele? cara. Ditão, gente boa. Claro que eu te conheço, pô. Você é o filho do Del, né? Isso. Ixi, agora tá fácil, cara. Deixa você aprontar aí se eu não ligo pro Del agora. Eu falei, eu conheço o professor de algum lugar, mano. Já tomamos uma cerveja junto aí, mano. Certeza. Beleza. É o seguinte, ó. Sou formado em ciência da computação. Na época que eu me formei, não dizendo que eu sou velho, mas faz um tempinho já. Era um curso de praticamente 5 anos. De segunda a sábado. Sábado a gente estudava de manhã, das 7 da manhã às 11. Então, por isso que eu falo, hoje, cara, vocês têm uma vida muito fácil. E eu estudava de segunda a sexta, das 7 às 11 da noite, e de sábado, das 7 às 11 da manhã. Mais tranquilo. Tem que passar, a gente passa. Tenho um MBA em gestão empresarial. Estou fazendo uma outra pós-graduação agora em gestão de custos, para ver se consigo ganhar dinheiro de algum jeito, porque dando aula está bem complicado. E trabalho com TI desde 2001. 2001. Então já faz um tempinho aí, faz quase 19 anos, praticamente 19 anos. Na maioria dos casos, eu trabalhei pouco como analista. Como analista mesmo, eu trabalhei 3 anos. Depois eu passei a ser consultor. Fiquei 1 ano como consultor. Aí depois, acho que eu tive um pouco de sorte, já passei para a coordenação de uma área. E fiquei mais 13 anos aí como coordenador de área. Hoje trabalho numa empresa grande também, só que não é do ramo de TI. Ela é bem tecnológica, mas não é do ramo de TI. Trabalho na Elemídia, né, que agora é Eletromídia. É uma empresa que coloca telas em elevadores, esses painéis de shopping. Sempre vocês verem um painel mega banner aí gigante no shopping, o shopping tá bom, tem um bem na entrada. Se tiver desligado, vocês podem... O metrô também? Os do metrô também. Os do metrô, a gente... Ali amarela ali? Exatamente, a gente adquiriu agora. Eles eram da Eletromídia. Aí eles compraram a gente e a gente está tomando conta disso também. Legal. Você aí se formou quando? Desculpa. Em ciência da computação, me formei em 2004. Tá. Aí em gestão empresarial, que foi o MBA, me formei em 2011. E agora, a gestão de custos e planejamento estratégico, eu me formo agora no começo do ano que vem. Mas é assim, cara, falar que eu gosto de estudar, eu acho que é difícil. Você acha, mas é difícil achar uma pessoa que fala assim, eu gosto muito de estudar, não consigo viver sem estudar. Não, a gente estuda porque a gente precisa, né? É o que vocês devem ter esse pensamento. Conhecimento nunca é demais. Aí, voltando ao meu trabalho, vocês pensem o seguinte, a gente tem hoje 46 mil telas instaladas no Brasil. A gente tem que monitorar isso.
Todas as telas ficam, se ficar online, a gente sabe por um sistema se isso está funcionando ou não. Por que eu toquei nesse assunto? Porque o algoritmo, que é o tema da nossa disciplina, mexe muito com isso também. A gente teve que desenvolver um algoritmo, ou seja, um processo, para conseguir tomar conta disso. Imagina, meu time tem 6 caras. Para tomar conta de 40 mil ativos, se você pensar sem lógica, não dá. Porque você fala, pô, se eu tiver 10 computadores para arrumar, já vai dar trabalho. Imagina eu com 40 mil ativos para tomar conta. Mas dá, é possível, a gente consegue. E a nossa área é assim, cara. Se você não pensar, uma frase que eu falo muito, falo até para o pessoal aqui de casa. O que a gente não pensa, o corpo vai se lascar para fazer. Porque, imagina, você está num trabalho manual lá. Se você só continuar aquele trabalho manual a vida toda, você vai continuar fazendo aquele trabalho manual. Mas se você pensar um pouquinho e falar assim, pô, por que tem tanta tecnologia no mercado, por que eu não uso essa tecnologia para desenvolver alguma coisa que vai facilitar meu trabalho? Mas aí tem os pensamentos negativos na história. Vamos pensar o seguinte, vamos ser um pouco de filósofo, vai? Ah, mas se eu desenvolver isso, não tiver que fazer isso braçal, manualmente, eu posso perder meu emprego. Infelizmente, muita gente pensa assim. Ah, mas se eu deixar o computador fazer para mim, para que eles vão me contratar? Aí, em cima disso, eu vou fazer a primeira pergunta para vocês, cara. Quem que é mais inteligente, o homem ou o computador? O homem. Acredito que o homem. Né? O homem, porque sem o homem ele não existiria o computador. O homem que criou a máquina, né? Vamos pensar o seguinte, então. Se eu der uma multiplicação para vocês, vai? Multiplicação que já é uma conta mais simples. E colocar no Excel, quem vai calcular mais rápido? A máquina. A máquina. A máquina, obviamente. Quem é mais inteligente, o homem ou a máquina? A máquina se torna mais inteligente, mas devido ao homem ter inventado ela, né? Então, Exatamente. O óbvio, homem que criou ela, né? se você colocar ali, você pega uma fórmula, coloca, você dá uma fórmula para a pessoa resolver e coloca uma fórmula no computador, óbvio, vai ser muito mais rápido e muito mais fácil no computador. Mas se não tiver o cara ali que inventou, que planejou, que colocou aquilo ali para funcionar, colocou aquilo ali certinho, enfrentou erro, enfrentou problema, não existiria máquina também, entendeu? Exatamente. Então, a gente pode concluir que a máquina é inteligente ou ela é um robô que só cumpre ordens? Eu acho que é um robô que só cumpre ordens mais rápido que uma pessoa normal. Alguém discorda dessa afirmação para a gente ter uma discussão? Tem uma coisa que até o professor, acho que até o professor Vitor fala. A máquina, ele é uma coisa extremamente obediente. Você vai fazer o que você mandar ali. Se você fizer cagada, se você fizer alguma coisa errada, vai sair coisa errada. Então, ele é uma máquina extremamente obediente. Exatamente. Ô Emerson, só o comecinho dessa aula já está contradizendo o que você me falou, hein, cara? Já estou gostando dessa turma. Achei que ia ser uma turma quieta. Ativa aí. Mas vamos continuar, então. Tá saindo ruído aí? Não, tá normal. Não. Tá saindo. Beleza. Uma coisa que vocês vão notar em mim, eu vou ser o cara da contradição. Às vezes eu faço uma pergunta e vocês respondem exatamente o que eu quero ouvir e eu contradizo mesmo assim. Por quê? Então falar, pô, esse professor é chatão, né? Mais ou menos, cara, porque o mundo vai ser assim. Vamos pensar o seguinte: se tudo que você falar o mundo concordar, fica sem graça, certo? Verdade. Aí vocês vão falar assim, pô, tem aluno meu que até falou, professor, não adianta eu responder porque você vai contrariar. E tem aluno que já respondeu tanto as minhas perguntas que ele conseguiu me deixar quieto. Falou, caramba, consegui vencer, entre aspas, né? Vencer o professor. Não é uma disputa, mas vencer. Por quê? Porque lá fora muita gente vai te questionar, cara. Você vai chegar no... Hoje, beleza, vocês são uma turma de 8 alunos, vão pensar que vocês são unidos pra caramba. Essa união vai até onde? Até vocês se encontrarem numa entrevista. Na hora que vocês chegarem numa entrevista, imagina só, vocês estão lá, todo amigão aqui, os caras desde o primeiro semestre juntos, estão lá no 5º semestre para se formar, apareceu uma vaga excelente, para você trabalhar pertinho de casa, salário de R$9.000, você olha, o Emerson olha para o Fabrício e fala, meu, já era, filhão, agora olho por olho, dente por dente. O Fabrício vai chegar e fazer uma perguntinha, e aí, o que você acha que vão perguntar?
O Emerson vai falar assim, vou ficar quieto, vai que eu dou uma dica pro cara e a dica favorece ele. Infelizmente, cara, quando você chegar nessa situação, é errado? Não é, mano. Não é errado, porque o mercado de trabalho, infelizmente, ele é competitivo e vai pegar o melhor. Aí, quantas vezes eu já não saí de uma entrevista talvez com um amigo meu, falar, cara, eu fiz trabalho na faculdade para esse cara, a faculdade inteirinha, uns 5 semestres, e ele foi e entrou na minha frente. É a hora do cara, é a hora, é a esperteza, o momento, ele foi melhor que você, foi menos nervoso que você. Mas agora eu vamos ver se todo mundo consegue me responder. Eu vou começar pela ordem que aparece aqui na tela. Olha, eu tô conversando um pouco, porque a hora que a gente pegar o ritmo da matéria, vocês vão falar assim, ô, professor, vamos bater um papo aí para distrair um pouco, porque a matéria é um pouquinho pesada. O Ivanildo, por exemplo. Ivanildo, vamos pensar em dois... Você já trabalha com TI, não? Não, Mas você trabalha. trabalho. Você se considera um cara esperto ou um cara inteligente? Os outros já podem pensar na resposta também. Pode ser um pouquinho de cada, mas qual que eu me considero mais das duas? Eu posso até fazer melhor a pergunta, então. Vocês consideram um cara esperto, inteligente ou os dois? Eu acho que os dois. Vocês consideram um cara esperto e inteligente? Isso eu gosto de anotar, cara, porque quando a gente chegar no final do ano, eu vou fazer essa pergunta de novo e vou ver se você continua com esse... Então, Ivanildo se considera os dois. Certo? Sim, dependendo da situação, os dois. Boa. Emerson. Oi? Você se considera um cara esperto ou um cara inteligente? Rapaz, inteligente não me considero muito não, pra falar a verdade, né? Mas eu acho que é um pouco mais para esperteza aí, nesse caso. Certo. Fabrício. Opa, Esqueci de perguntar, ô Emerson, você já trabalha na área? Trabalha com alguma coisa, não? Cara, no momento não estou trabalhando, mas já trabalhei já com um pouco de TI, um pouco de telecom, suporte. Estamos aí na busca de novas Entendi. áreas. Uma coisa que eu gosto de usar também, cara, hoje eu trabalho com 3 ex-alunos meus, no meu setor, e os 3 ex-alunos aí da Anhanguera, os 3 de Itapecerica, não sei se todos são de Itapecerica, mas vocês veem um carro Ford Ka Prata escrito Elemídia em Itapecerica, se estiver fazendo alguma cagada, pode me avisar que são meus ex-alunos, tá? E eu gosto muito disso. Por que eu tento levar esses meus alunos para trabalhar comigo? Primeiro, eu tenho a vivência com eles em sala de aula. Ou seja, eu já sei como que eles lidam com determinadas situações, como que eles lidam com o trabalho sob pressão, como que eles desenvolvem certo tipo de trabalho. Então, o que geralmente a gente busca nas contratações, numa entrevista de meia hora, eu consigo com esses meus alunos, com vocês no caso, em 5 meses, por exemplo. 5 meses, 6 meses, depende de quanto semestre eu tiver com vocês. Então, quem estiver buscando essa área, eu falo muito, cara, tentem ser participativo em todas as aulas, porque às vezes eu tenho vaga para arrumar, o Vitor tem vaga, e sempre a gente troca ideia. Ou quando eu tenho vaga, eu falo para o Vitor, ô Vitor, o que você acha do aluno tal lá? Você acha que dá para trabalhar com isso, isso, isso? Aí ele dá a opinião dele. E ou vice-versa, ele fala para mim, oi, Ricardo, estou com essa vaga lá, o que você acha desses caras? Então a gente pode ou te colocar lá em cima, ou acabar com você. Entre aspas, acabar para essa vaga, no caso, não acabar para o mercado de trabalho. Então, tentem se esforçar ao máximo, porque tem uma frase dos Racionais, não sei se... O pessoal me chama de branquelo drama, não sei porquê, deve ser porque eu gosto de Racionais, que fala assim, um dia até as pedras podem se encontrar. E eu já tive aluno que, tentou até me tirar da Anhanguera já, e quando a gente divulgou uma vaga no portal da Anhanguera, ele mandou o currículo pra gente. Aí você fala, você vai fazer o quê, cara? Vai chamar esse cara para vir até aqui e falar para ele, pô, lembra? Fato tal, fato tal, fato tal? Não dá para você trabalhar comigo? Não. Infelizmente, ou felizmente, a gente não faz isso. Mas tentem se dar bem com todos os professores, se dar bem em todas as disciplinas,
que uma hora a gente se encontra aí no mercado, em lados opostos ou até em lados trabalhando junto, parceiros, etc. Eu parei no Fabrício. Fabrício, você se considera um cara esperto, inteligente ou ambos? Cara, eu não digo que eu vou ser o cara super inteligente. Eu não me considero o cara super inteligente. Eu acho que um pouco puxado para o esperto, porém eu acredito que eu vou me adaptar à situação ali, o que eu precisar utilizar. Seja esperteza, dependendo da situação ali, eu vou analisar bem para ver o que eu vou usar. Se eu vou ser mais esperto ou se eu vou ter que usar inteligência. Você Então eu me trabalha hoje? considero um cara adaptativo. Hoje não. Hoje não. Hoje eu estou desempregado, faço bico, enfim, quando aparece, quando surge, mas atualmente não. Pretendo sim me formar na área, tudo. Bicos na área de TI, não? Cara, área de TI, precisar formatação, coisas mais simples, motorista, o que vier a gente tá indo, entendeu? Quantos anos você tem, Fabrício? Tenho 22 anos, atualmente. Todo molecada nessa turma, não? Tem alguém com mais de 30? Eu, pô, tiozão aqui. É bom porque quando não tem ninguém, nenhum tiozão, quando a gente começa a falar de tiozão entre aspas, quando a gente começa a falar das coisas mais antigas, os caras falam, pô, professor, nunca vi isso aí não. Pô, professor, nunca vi isso aí não. A gente fica até sem graça aqui. Não. Pode falar aí do 486 ali, Windows Boa. 95, que ainda lembra. Leonardo. O microfone bugou. Eu acho que os dois. Você se considera inteligente e esperto? Sim. Quantos você Eu tem, acho. Leonardo? 18. Trabalha já? Não. Não gosta de falar, pelo jeito. Oi? Não gosta de falar também. É mais ou menos. Só quando for necessário. Quando chega nessa fase, a gente começa a falar de seminários, então já era, essa turma não se dá bem, já treme na base. Na verdade, eu até gosto de seminário. Pô, então você é um cara que gosta de falar, cara. Se eu chegasse pra você um dia e falasse, Leonardo, ó, semana que vem, cara, a aula vai ser sua, e te desse um tema, como você sairia? É? Semana? Por exemplo, eu falava assim, uma semana para você se preparar. Ó, Leonardo, na terça-feira que vem, a aula vai ser o tema X e é você que apresenta, beleza? Pode ser? O que você Eu acho que falaria? até bem. Até bem, eu acho. Ou você sairia, ligaria pro Fábio e falaria, ô Fábio, o professor Ricardo tá com preguiça de dar aula lá, me colocou para dar aula, cara. Mas beleza, então você se acha ambos. Cara, essa turma já tá legal aqui já. Eu tô imaginando isso em sala de aula, como a gente ia usufruir desses caras que são inteligentes e espertos. Mas vamos lá. Lucas. Lucas? Acho que o Lucas não quer falar. O Lucas ele tem uma conexão meio difícil, professor. É de São Lourenço, de Curitiba? Acho que é São Lourenço. Eu sou de Juquitiba, cara. Eu sou de Juquitiba, Fabrício. Aqui. Aqui é meio complicadinho às vezes. Então se eu der uma sumida... Eu ia perguntar, minha próxima pergunta é se tem alguém de Juquitiba aí, porque eu gosto de brincar bastante com Juquitiba, mas tudo bem, vou brincar mais não, que os caras... Então é eu mesmo. É eu mesmo. Eu falo, mas eu sou aqui do mato também, cara, sou no caminho de Juquitiba. Mora no Putuverá, vem falar Juquitiba. Então. Ixi, aí não dá. Teve um dia que um cara tava aqui no meio do mato, um aluno do semestre passado também. Aí tirou uma foto, né, de um monte de árvore assim. Ei, professor, você mora onde? Eu falei, tô atrás de você, mano. E o maluco não tava aqui perto de casa mesmo? Olô. Tava fazendo, eu não sei, mas tava aqui perto. Vitor Gabriel. Opa. Eu acho que eu me considero conheço esperto. também, cara. Você se considera esperto? Isso. Inteligente Por quê, cara? sou. Porque eu consigo me adaptar na situação, sabe? Consigo ir atrás.
Entender as coisas. Entendi. Eu não considero muito, não. Qual é uma disciplina que você mais gosta? Exatas ou humanas? Exatos. Eu gosto de matemática. Isso. Quantos anos você tem, Victor? 18. Putz, só tem moleque aqui, ô Emerson. Ainda não, hein, cara? Tô te falando, meu. Acho que eu tô até mais velho que tu, cara. Tô ferrado. Nada contra, lógico, né, velho? Mas, pô, tô meio atrasado aí no tempo. Guilherme, Boa noite. Acho que se fosse para escolher um deles, acho que eu seria mais inteligente. Eu acho que para ser esperto ainda tô longe. quantos anos você tem, Guilherme? 20. 20 anos. Você tá Itapecerica também, não? Não, é Bugaçu. Putz, outro fim de mundo, hein, cara? E eu já morei em Juquitiba também. Putz, grila, saiu da onde o Judas perdeu a bota direita e caiu na onde o Judas perdeu a bota esquerda. Foi pra esquerda. Seguinte, galera, vamos pegar um cara mais experiente. O Lucas pediu pra avisar aqui que o microfone dele tá quebrado. Quem? O Lucas? Isso. E ele respondeu para vocês se ele se acha esperto ou inteligente? Mandou no grupo aqui, vamos ver se ele vai responder. Vamos mandar aqui no grupo. Ele não falou, não. Vou perguntar aqui. Ô Emerson, vamos pensar Opa. o seguinte, cara. Imagina você que é vou chamar você de tiozão com todo respeito, vai, que eu também sou sem velho. problema. Então, o tiozão dessa turma. Se você estivesse no mercado de trabalho e tivesse que contratar um desses caras aí, um dessa molecada aí, você tem os caras que são espertos, tem um cara esperto, dois caras espertos, um cara inteligente e dois caras que são os bambambãs aí, os espertos e inteligentes. Quem você contrataria? Pelo pouco que eu conheci dos meninos aí, eu acho que nesse momento o Leonardo, hein? O Leonardo aí, você vai ver que os algoritmos aí, ele já vai te prender rapidão, hein? Então, Leonardo, você concorda no item que ele é um cara esperto e inteligente? Só que ele não é muito de falar, mas ele é inteligente. O Leonardo, só porque os caras falaram que você não é de falar, eu vou puxar assunto com você, cara. Seguinte, vamos pensar em duas disciplinas. Matemática e português. Duas disciplinas são os opostos. Você prefere matemática, certo? Vamos pensar que você é um cara inteligente em matemática. Só que o Emerson te chamou para trabalhar e nem tudo lá no trabalho dele é matemática. Só que você disse que você colocou no currículo lá que você mandou para ele que você é tanto inteligente como esperto. Você usaria a sua esperteza ou a sua inteligência para a disciplina de língua portuguesa que você tem mais dificuldade? Não é dificuldade. Tipo, eu não gosto mesmo. Mas eu sempre procuro me atualizar sobre ela. Então, Eu não gosto. você usaria o que para se adaptar à disciplina de língua portuguesa? Esperteza. A esperteza. Esperteza. Vamos pensar num item aqui para... Tá. Aí, você tentar complicar a vida dele, hein, Emerson? Seguinte. Certeza. Você chegou lá, o Emerson te contratou como cara esperto e inteligente e foi te apresentar para a comissão daquela empresa. Ó, esse aqui é o Leonardo, o cara que eu contratei sem fazer entrevista, porque o cara é esperto e inteligente, e eu vou provar isso, ó. Ele gosta tanto de matemática. Leonardo, quanto que é 2 mais 2? O Leonardo levanta. 4. Matemática eu sou fera. Então agora coloca o verbo saber no pretérito presente do futuro. Meu Deus. Eita. Aí azedou, eu acho, hein? Aí azedou. Aí é que tá, cara. Aí é que a gente tem que usar a esperteza. Pô, no pretérito presente do futuro, pode ser saberei, sabe? Você vai ter que usar a esperteza para sair daquela questão.
ou usar a esperteza para tentar resolver. Vamos pegar um exemplo mais fácil, que esse eu quis forçar a barra mesmo, só para sacanear. Mas vamos pensar o seguinte, você está atendendo um usuário. Vamos pensar que a primeira carreira desse pessoal novo que entra em TI é analista de suporte, assistente de suporte, etc. Aí tem um usuário lá que ele é bem fraco e um usuário que ele já é um pouquinho mais avançado. O usuário bem fraco, o que você falar para ele vai passar. Você chegou lá, às vezes o computador está só desligado, se liga na tomada, funcionou. E você pode falar para ele, não, cheguei aqui, fiz um reset no HD, mudei o jumper de lugar, pensando mais velho, tá? Os HDs de agora nem jumper tem mais. Mudei o jumper de lugar, tirei de primário para slave e funcionou. Ele não entendeu nada do que você falou. Beleza. Aí você vai atender um cara que já é da área, um pouquinho mais esperto. E chegou lá, a máquina dele estava apitando. Todo mundo sabe um exemplo clássico de uma máquina apitando, não? Qual que é o problema? Bateria. É memória, certo? Bateria ou memória? A máquina... Hoje é difícil as máquinas apitarem para isso. As máquinas mais antigas, dava pau de memória, elas começavam a apitar quando você já ligava elas. Aí, beleza. Você chegou lá, a máquina está apitando. Ligava, a máquina está apitando. Aí você chega pro cara, o cara sabe o que é. Aí ele fala... você chega lá, começa a mexer no Windows sem iniciar, dá uns tapas na máquina e nada. Aí o cara só te observando. Aí ele fala, ô Leonardo, você sabe qual que é o problema? Como você sairia dessa? Como que eu saí? Imaginando que você não sabe qual que é o problema, você não sabe que era uma memória, e ele sabe. Bom, eu, sei lá, eu acho que inventava outra coisa. Eu acho que inventava alguma coisa na hora. Vamos fazer isso com o cara... Vitor, Eu? como você sairia de uma situação dessa, cara? Inventaria alguma coisa na hora, né? De que tipo? Tipo, pode ser diversas coisas, não pode ser só a memória. Problema com conexão de cabo e outras coisas. Tá, vamos pensar que eu sou o cara, então. Ô, Vitão, meu computador tá apitando aqui. Vamos fazer suporte pro telefone, tá? Meu computador tá apitando aqui. Você pode me explicar o que eu posso fazer para resolver aqui ou só você vindo aqui? Vamos, cara, me dá um suporte aí. Calma, deixa eu pensar aqui. Olha, eu ia pedir pra você mandar umas fotos, né? Mesmo imaginando. Ô, Vitor, mas eu vou te mandar foto não sai barulho, cara. Só faz de conta que eu sou o suporte, hein? Eu sou o cara que tá te ligando. Tá fazendo bé, eu não sei o que eu faço aqui no meu computador. Tá por telefone, né? Na hora eu puxo o celular e procuro alguma coisa. Pode ser. Vitor, eu tô com pressa, cara. Eu preciso trabalhar. Como é que eu resolvo esse problema aqui? Meu computador tá apitando. Verifica os cabos da iniciada no computador. Já olhei. O cabo preto, o cabo vermelho ou o cabo branco? Vamos, Vitor. Eu tô com pressa, cara. Eu preciso entregar esse relatório. Vamos. Conecta tudo. Conecta de novo. Pega uma chave do Fender. Emerson. Vamos lá, cara. Tô ligando pra você agora. Opa. Ô, Emerson, tudo bem, cara? Tô aqui no meu computador. Do nada apareceu uma tela azul, cara. Você pode me dizer o que eu posso falar? Posso fazer? Pô, primeiramente, sabe o botãozinho de power ali? Dá um... Desliga ele ali, por favor. Power? Ali nessa caixinha quadrada aí. Ah, caixinha quadrada. Entendeu? Deve estar na sua frente ou embaixo. Essa aqui? Rapaz, é no computador mesmo. Sabe o computador é no que você computador. tá operando aí? Sei. Computador, uma caixinha power. Ele deve ter um botão de liga e desliga, igual a sua televisão. Liga e desliga. Aí sim, cara. Liga e desliga, eu sei. Power, não sei o que. Achei que era um outro equipamento que estava aqui perto. Tá. Liga e desliga, beleza. Liguei e desliguei.
Desliga ele, né? Espera. Puta, cara, agora 5 tá apitando minutinhos. tudo aqui, cara. Tá apitando. E agora? Desligado? É desligado, tá apitando, cara. Tá apitando. Ixi, cara. Então abre um ticket aí que nós vamos trocar essa máquina, é o jeito. Muito bem, É cara. um Exatamente curto-circuito isso. Exatamente isso. A calma. A calma é que vai deixar o cara sossegado. Você começa a ficar nervoso, o cara vai te deixar mais nervoso ainda. Isso a gente faz muito, ou o cara do suporte, com os caras mais novos. É por isso que essa molecada toda, a hora que eles chegam para prestar suporte, ou eles sabem muito e o cara já vai ficar na dele, ou eles vão amarelar no trabalho sob pressão. Isso não é defeito, tá, galera? Essa é a experiência que a gente adquire trabalhando. Pode ver que o Emerson não se intimidou a hora que eu comecei a pressionar ele, e o Vitor já ficou meio receoso. Falou, putz, e agora? Fala, não fala? Manda o professor ir a merda e já era. É mais ou menos isso que acontece. A calma vem com a experiência. É por isso que eu falei. Eu gosto de pegar a turma no primeiro semestre e conseguir terminar ela no quinto semestre. A gente consegue falar, lembra como você era? Lembra o que você falava? Lembra como você se apresentava em sala de aula? Olha como é que você está agora. E eu, pela primeira vez nos meus 5 anos de professor, eu consegui pegar uma turma do começo ao fim. Foi essa que se formou o semestre passado. E eu conseguia falar para eles a evolução que eles tinham. Isso é legal, tanto como professor ou como no ambiente de trabalho. É bom que a pessoa vai vendo a evolução, ou então já chega... É difícil falar, mas você sabe, quando você olha para o cara e fala, infelizmente esse cara não tem futuro. Na área de TI não dá, porque, primeiro, a paciência dele. O cara pode ser muito impaciente e ser bom de TI? Pode. Mas ele vai ser bom entre ele e a máquina. Quando ele tiver que falar com gente, ferrou. Trabalhei com um cara, o Ivanildo conhece, o Felipe. O cara é fera na área de tecnologia. Hoje ele é formado em engenheiro da computação. E eu trabalhei com ele logo no começo, que ele saiu do curso técnico, ele foi trabalhar comigo. E um dos problemas dele era trabalhar com pessoas. Ele chegou um dia para mim e falou, cara, eu preciso trabalhar só com máquina. Eu não gosto de atender, não tenho paciência. E é normal, dentro dessa área, o cara pode ser muito bom com pessoas e máquinas, e pode ser muito bom só com máquinas. É um defeito? Não. É uma qualidade que ele tem de trabalhar só com máquinas. O ideal é você saber se comunicar. Isso é importantíssimo, porque hoje todo mundo sabe um pouquinho de tecnologia. Então, quando você for resolver um problema, o cara vai te perguntar, mas como você fez para resolver? Como que dá para fazer isso em casa? Dá para arrumar o meu computador de casa sozinho? E assim vai. Eles vão te perguntar. Então, cara, é isso aí. A gente se conheceu um pouco. E vamos partir para a parte legal da nossa disciplina. Algoritmos. Vocês sabem do que se trata algoritmo? O que é um algoritmo? Alguém tem ideia do que seja? Sim. Pra mim, O que é um algoritmo na cabeça do pensamento de vocês? tipo, bem resumido, é uma sequência de passo a passo que um computador executa. Mais ou menos uma Uma tarefa. sequência de passo a passo que o computador executa para... Realizar uma tarefa. Caramba, você olhou no AVA isso, cara? Não. Isso é bom mesmo, hein, Leonardo? Deixa eu marcar aqui um pontinho para você. Não, tô brincando, galera. É mais ou menos isso aí mesmo. É uma sequência, textualmente falando. Deixa eu abrir. Vocês estão conseguindo ver minha tela, não? Sim. Sim. Textualmente falando, é uma sequência finita. Isso é muito importante. Um algoritmo ele precisa ter fim. Não existe um algoritmo sem fim. Um algoritmo sem fim, dentro da área de TI, a gente chama de looping. E geralmente um sistema em looping é um sistema que dá pau. Ele vai ficar fazendo sempre a mesma coisa e não vai chegar a lugar nenhum. Então, é uma sequência finita de passos que podem levar à criação e execução de uma determinada tarefa com a intenção de resolver um problema ou uma problemática. Claro para todo mundo que é um algoritmo, então, pense no seguinte, como o Leonardo falou, uma sequência de passos que precisa ter um fim. Pensa só nisso.
Então, quando você pensar em algoritmos, você vai falar assim, pô, é uma sequência de passos que eu vou executar ou o computador vai executar para resolver um problema, porém, ele vai ter que me dar um fim. Nem sempre o fim é o resultado positivo daquele negócio. O fim pode ser um erro. Quantos programas vocês já não fizeram aí, ou quantos... Até o Windows dava muito isso. Ia executar uma tarefa e o final dele era um erro. Acontece. Mas nem por isso ele deixou de ser um algoritmo. Certo? Positivo. Certo. Vamos seguir então. É bom vocês me responderem, porque conforme eu entro aqui, parece que eu tô falando sozinho, cara. É muito ruim ficar falando sozinho. A casa tá abandonada aqui, só eu. Da próxima vez, se eu ver que vocês não estão falando, eu vou trazer minhas crianças aqui, vocês vão ver só. Aí vai ser uma beleza. É complicado. Podemos representar os algoritmos em 3 partes. Isso você já deve ter visto em várias outras disciplinas, que tudo vai ter uma entrada, o processamento e uma saída. Se a gente pensar no computador, qual seria um meio de entrada pensando num computador? O que seria um meio de entrada nele? As informações, os dados. Mas como que você insere essas informações no computador? Um pendrive. Pensando fisicamente, tá? Pendrive, HD, depende. Meio de entrada é um meio que você vai colocar informações nele. Meio que você vai conseguir inserir informações no computador. E se eu falar que o meio principal de entrada de um computador é um teclado e um mouse? É, isso mesmo. Concordo. Teclado e mouse. Porque se colocar um pendrive ali no computador e não mexer nem no teclado nem no mouse, ele não vai passar informação nenhuma pro computador, certo? Sim. E outra coisa, para vocês não confundirem o pendrive com um meio de entrada, ele pode ser um meio de transporte também. Então não é um bom exemplo você usar o pendrive como um meio de entrada. Porque você até pode pensar, pô, mas ele entra na entrada USB. Beleza, mas ele pode ser só... Para HD também, para outras coisas? Então, vai ser meio que transporte, né? O HD, ele pode ser considerado mais na parte de processamento do que na parte de entrada. Porque você vai colocar as informações dentro dele, vai trabalhar com as informações dentro dele, para depois ele ir para um dispositivo de saída, que pode ser o quê? O que a gente pode considerar um dispositivo de saída? Um monitor, um fone? É, monitor. Exatamente, um monitor, um fone. Geralmente o que o pessoal mais me responde é impressora. Pode ser também. Impressora, monitor, fone. Vocês já tiveram aula de introdução a fundamentos de TI, não? Não. Ainda não. Ainda não. Então acho que é por isso. Uma das primeiras disciplinas deveria ser introdução e fundamentos de TI, porque aí era essas partezinhas mais simples do negócio. Mas vamos lá, não vamos se assustar ainda com o algoritmo ainda não, que tá ruim, vai ficar muito pior. Brincadeira, galera. Vou falar agora, por que eu falo que essa disciplina é tão ruim? Porque se eu falo que ela é fácil, vocês vão ficar bem relaxados. Pô, a disciplina é fácil, deixa pra lá. Se eu realmente digo para vocês que ela é bem complicada, é para vocês já abrirem um sinal de alerta nela. Por exemplo, se em algum motivo vocês tiverem que escolher, pô, vou estudar para algoritmos, eu vou estudar para alguma outra aí. Estudem um pouquinho mais para algoritmo. Além dela ser fundamental para o raciocínio de vocês, ela é um pouquinho mais difícil que as demais. Então pensem um pouquinho nela. Não é porque eu estou dando aula, não, porque eu também não gosto dessa aula. Eu acho que ela é bem complicada. Mas a gente vai ter que conversar muito, é por isso que eu estou exigindo que vocês falem nesse primeiro momento. Porque através da conversa que a gente vai lembrar alguns pontos específicos dessa programação, dessa disciplina. Tem alguém aqui que já programa em alguma linguagem, não? Ou curte, gosta mais de programação? Não? Não, ainda não. Estudando aí, mas é LCS. complicado. Certo, então quem estiver estudando, essa disciplina pode ser um alavanco para você subir ou um tropeço para você desistir da programação. Porque ela vai te mostrar as partes boas, as partes ruins e vai abrir um pouco a sua mente.
Vamos pensar aqui, então, em um algoritmo de um preparo de um arroz. A entrada disso, vocês vão ouvir muito, vocês vão até me xingar, cara. Ou receita de bolo, ou preparar alguma coisa. Mas pode xingar de boa, tá? Não leva rancor para casa, não. Porque parece uma coisa besta. Mas vocês vão falar assim, pô, se eu descobrir como é que faz uma receita de um bolo dentro de um algoritmo, vai ficar mais fácil a minha vida? Talvez. O pensamento lógico é o mesmo para fazer um bolo do que para fazer um sistema super complexo. A entrada, então, nesse caso aqui, seria os ingredientes para o preparo do arroz, o processamento, o próprio cozimento desse arroz, a saída, a finalização do arroz, o momento que será servido. Fácil, certo? Pensando em entrada, processamento e saída? Sim, isso mesmo. Sim, E para colocar isso num fluxograma? Todo mundo sabe o que é um fluxograma? Eu É não. um detalhamento do que você vai fazer, é isso? Mais ou menos. É um desenho ali do passo a Você passo. faz ali um detalhamento passo a passo do que você vai fazer. São as duas coisas que vocês falaram. O detalhamento e o desenho. É o detalhamento dentro de um desenho. A gente vai chegar nele. Para entender o funcionamento dos algoritmos, usamos a linguagem natural, os diagramas de blocos, que são os fluxogramas, e os pseudocódigos. Emerson, o que você entende como linguagem natural, como linguagem de fluxograma, que foi o que você falou, e como um pseudocódigo? Linguagem natural. Desconheço, hein, professor? Esse termo aí para mim é novo, novidade. Alguém ajuda? Com base no Avatar. Já digo, já dá uma olhada Quem é lá que tá falando? na pré-aula. Fabrício. Linguagem natural, linguagem natural. A linguagem natural, na definição geral, é uma forma de comunicação entre as pessoas de diversas línguas e ela pode ser falada, escrita, gesticulada, entre outros. Colando, pô. Caraca, mano, olha aí. eu vi no Avatar. Admiti, pelo menos. É isso aí, cara. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente precisa. Eu admiti, pelo menos. Não fiquei falando, Não, mas eu sou tá gênio. certíssimo, cara. Tá certíssimo, exatamente. Você olhou no AVA e é o que a gente ia explicar agora. A linguagem natural, Emerson, você que estava na dúvida de responder, é exatamente o que a própria a palavra já diz. É a comunicação falada entre duas pessoas. Gesticulada ou algum outro jeito. Estou falando para você aqui, ó, a gente está falando de uma linguagem natural. Por que talvez você ficou com medo de responder? Medo não, vai receio. Porque a gente está falando de tecnologia, está falando de algoritmos, está falando de uma coisa tecnológica. Pô, então linguagem natural deve ser um termo que está usando para falar de alguma coisa tecnológica. E nem sempre é, cara. Às vezes a própria palavra mesmo já diz o que ela quer dizer. É a linguagem natural. Aí, continuando aí para reforçar os conceitos da linguagem natural, você pode tomar como exemplo o cadastro de notas de alunos. Aqui a gente vai começar a entrar um pouquinho na parte lógica do negócio, na parte lógica do algoritmo. E pseudocódigos? Pseudocódigo a gente vai chegar nele ainda. É a última parte do negócio, que é onde a gente descreve em linguagem que o computador vai entender. E é aquela programação que a gente... Oi. Desculpa atrapalhar aqui, não tá aparecendo os slides pra mim, não. Não tá para ninguém? Não. Só imagens agora. Deixa eu disponibilizar minha área de trabalho aqui. Aí eu fecho meus Xvideos que eu tô assistindo aqui na outra tela. Peraí. Cadê, galera? Obrigado, hein? Agora tá aparecendo aí? Agora sim. Foi. Então, vamos pensar num problema aqui. Os caras que gostam de matemática vão quebrar isso rapidinho. O problema é o seguinte. O usuário deverá entrar com 2 valores, as notas, e o computador retornar o resultado da média desses alunos. Todo mundo sabe como calcular uma média? Sim.
Para quem não sabe, soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que temos no caso. Certo? Claro para todo mundo? Isso, sim. Pessoal, quando a gente fala de lógica, a lógica ela usa muita parte da matemática. Então, talvez a gente vai começar a ver umas regras de 3, uma fórmula de Bhaskara aí para frente, e vocês vão falar, pô, professor, achei que eu só ia ver isso no fundamental, no ensino médio. A gente vai começar a ver, porque a lógica ela precisa da matemática. Então, a gente precisa relembrar um pouquinho, mas não esquenta a cabeça, não. Vai ser coisa mais básica, só para calcular, por exemplo, a média de um aluno, que é a fórmula da média, que é uma das mais simples que a gente tem. Para realizar a solução desse problema, vamos pensar nisso em algoritmo. A gente vai escrever primeiro e depois colocar isso no algoritmo. Se eu escrever para vocês assim, primeiro a gente vai ter o início, isso pensando em algoritmos, tá? Entrar com o primeiro valor, qual que seria o primeiro valor? Uma das notas, certo? Sim, seria a Entrar com o segundo valor. Quando eu falar isso para vocês, já fiquem imaginando aqueles programinhas mais simplesinhos que a gente pode desenvolver. Que aparece aquela telinha preta com a telinha escrita para você assim, insira o primeiro valor. Aí você vai e digita lá, 10. E dá um Enter. Aí ele vai entrar com o segundo requisito. Insira o segundo valor. Você vai lá, 8. E dá um Enter. O terceiro item que você vai ter que falar para o computador fazer. Realizar a divisão do total dos valores por 2. Por que a divisão do total dos valores por 2? Porque a média, como a gente falou, é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que você inseriu. Ou seja, você inseriu só 2 valores. Então, ele vai somar os 2 valores e dividir por 2. Simples até aqui, né? Somou, dividiu, você vai ter a média. Aí, realizou a divisão dos valores por 2, armazenou o valor encontrado, mostrar na tela o resultado da média. Fim. Uma coisa que na nossa cabeça é tão fácil, ele teve que usar 8 linhas para desenvolver. 8 linhas para desenvolver o fluxograma desse algoritmo. Na linguagem de escrita, no pseudocódigo, talvez use um pouco mais, porque não é tão simples só colocar, você tem que fazer uma linha para armazenar, uma linha para mostrar, uma linha para mostrar caso de erro, e assim por diante. 2 coisas que vocês precisam meio que decorar ou lembrar, mas isso aí é fácil também, porque antigamente a gente tinha que decorar, a gente tinha uma reguinha de fluxograma. A gente tinha que decorar, por exemplo, o símbolo tal de terminal. A gente tinha que saber que ele representava o início ou o fim de um fluxograma lógico. Isso para a gente, tanto no final do meu curso técnico, que foi de processamento de dados, como no começo da faculdade, a gente tinha que decorar, cara. Por quê? Porque a gente não tinha o Google ali no celular. A gente não tinha internet para perguntar. Hoje no Google você não precisa nem digitar. Você pergunta para ele o que é o símbolo para iniciar um fluxograma. Ele vai te dar o nome do símbolo. Antigamente não. Você tinha que ou anotar, ou colar para uma prova, ou escrever atrás da régua e assim por diante. Então vamos ver a definição aqui de fluxograma. Podemos caracterizar um diagrama de blocos ou um fluxograma como sendo um conjunto de símbolos gráficos. Ou seja, numa provinha eu pergunto para vocês lá, como podemos caracterizar um diagrama de fluxo de blocos? E vocês colocarem lá. Geralmente essa pergunta na prova vai ser dissertativa, assim, tem que escrever o que foi. Em que cada um desses símbolos representa ações específicas a serem executadas pelo computador. Ou seja, o computador vai ler seu fluxograma? Não. Ele não vai olhar assim, tá dentro desse símbolo aqui, eu vou fazer que é o início do meu programa. Não. A gente tem que transformar ele depois em linguagem que o computador entenda também. Vale lembrar que o diagrama de blocos determina a linha de raciocínio utilizada pelo programador. Ou seja, o programador vai olhar isso, o cara quando faz muito fluxograma, ele já olha e fala, isso ali é o começo, isso aqui é uma entrada manual, determina a entrada manual dos dados. Ou seja, através de um teclado. Por exemplo,
Hoje é difícil um programador que usa um fluxograma com todos esses níveis de detalhe. Ele vai usar os mais básicos porque, primeiro, se ele fizer com todos esses detalhes, o cara que vai olhar depois vai falar assim, pô, para que é esse símbolo aqui mesmo? O que ele remete? Então ele não vai, nem usa tanto. Por exemplo, ele vai colocar esse símbolo aí da entrada manual. Pô, vai determinar a entrada manual dos dados através de um teclado. Ele não vai colocar isso. Ele vai pôr lá no máximo inserir as informações. A gente já vai saber que aquilo, alguém vai ter que digitar essas informações ou copiar de algum outro lugar. Outro item, processamento. É aquele quadradinho. Esse usa muito. Quadradinho, desculpa, o retângulo. Esse usa bastante em fluxograma. Representa a execução de ações do processamento. Ou seja, tudo que, se você faz uma pergunta lá, o próximo item dele vai ser o processamento. Porque ele vai estar executando aquela pergunta ou aquela função que você deu para ele executar. Outro item, exibição. Mostra o resultado de uma ação que geralmente é através da tela de um computador. Ou seja, se você for analisar um fluxograma a fundo, ou você fica louco decorando todos esses símbolos, ou você vai resumir ao máximo dele. Vamos usar 3 tipos de símbolo aqui, 4 tipos de símbolo, e vamos fazer um fluxograma que todo mundo vai entender. Mas vamos lá, vamos lembrar os principais. Decisão, vai usar muito. Representa os desvios condicionais nas operações de tomada de decisão. Se eu passasse para vocês um probleminha hoje, para vocês criarem um fluxograma, vocês acham que sairia, não? Ou está muito cedo? Tá um pouquinho cedo ainda, hein, professor, eu acho, né? Tipo, não sairia nada. Ou vocês iam procurar no Google, dar um copy-paste lá e me mandar. De repente, tentando ler aqui essa apresentação inicial, de repente sai alguma coisa. Não sei se... Usando a tecnologia. Exatamente. O que eu sugiro para vocês e gosto que vocês façam? Eu não gosto, por exemplo, se eu der um problema para vocês, cria um fluxograma de criar um bolo. Você coloque no Google, copia aquilo lá e me manda. Não sei porquê, eu acho que é o 7º sentido do professor. Ele sabe quando o cara mandou um documento e o cara não sabe o que está escrito lá dentro. Aí o que o professor faz? É maldade? Não, para deixar o cara mais esperto. Ô Emerson, explica esse fluxograma que você mandou aqui para mim, cara. Aí você vai olhar, vai começar... professor, desculpa, eu copiei. Essa é a pior coisa. Pelo menos eu assumi, professor. Pô, mas assumiu errado, cara. Você não aprendeu nada com aquilo. O que eu costumo falar muito para os alunos, eu já passei por isso. Já aprendi isso, já tive a minha fase. Então, quando eu peço alguma coisa para vocês, é para vocês aprenderem e compartilhar o conhecimento comigo. Se vocês mandarem de qualquer jeito, eu posso falar assim, beleza, vou dar uma nota para ele e vou passar ele. É isso que ele quer passar, não quer aprender. Ótimo. Eu estou feliz, estou ganhando minha aula, você está feliz, passou. E a vida que segue. E lá na frente, quando chegar para você e falar assim, pô, onde você estudou? Eu não sei fluxograma porque eu estudei naquela bosta da Anhanguera, não aprendi nada lá. Ele usa isso, infelizmente. Usa isso e xinga a Anhanguera ainda por uma coisa que ele copiou e colou e mandou para o professor. Então, pensem que o que a gente tenta passar para vocês é para vocês. Então, por exemplo, se eu pedir alguma coisa, é mais fácil você chegar e falar, pô, professor, tá difícil pra caramba fazer isso aqui, eu acho que eu não vou conseguir. Ótimo. Muito melhor do que você copiar e me mandar. Certo? O Emerson, tenho certeza que não vai fazer isso, porque é um cara mais vivido já. Molecada de plantão, molecada com respeito, tá, galera? O Braille, eu conheço ele, tá? No sitezinho que vocês buscam as respostas lá. Vocês não aprendem lá, cara. Vocês copiam e colam. Então, tentem. Se for, em último caso, precisar usar lá, beleza, pega a resposta que tem lá, estudem ela, vê por que o cara chegou naquela resposta. Aí sim vale a pena. É aquela velha frase que vocês devem ouvir muito. Hoje no mundo nada se cria, tudo se copia. Ótimo. Mas aperfeiçoa aquela cópia que vocês fizeram. Entenda ela. Aquilo já basta. Você entendeu o que você está fazendo, é o que vale para o mercado hoje. Seguindo aqui, preparação.
representa a execução de um laço incondicional que permite a modificação de instruções do laço. Ótimo. Por que eu preciso passar isso para vocês? Não sei. Porque a hora que vocês precisarem, vocês não vão lembrar do que eu falei, vocês vão pesquisar. Ótimo, vocês vão pesquisar e conseguir chegar nisso aqui. Agora, pensando aqui, eu dou essa tarefa aqui para vocês. Vocês conseguiriam chegar nisso aqui? Sem pesquisar, só pelo que eu falei? Não, né? Eu não conseguiria, não. Acho que ainda não. De maneira Não. nenhuma. Não, De maneira desse nenhuma. jeito. Desse Não, jeito, não. não. Nós estamos muito acomodados hoje, cara. E se É eu igual, chegasse para professor, vocês... aquela, desculpa interrompê-lo aí, Pode falar, a pode tabela verdade lá, aquela tabela verdade, que cada uma das interseções tem um desenho, né? E, né? Uhum. Não, se não, se você não praticar, meu, esquece. Vocês estão vendo aquela tabela verdade em que disciplina? A gente viu no primeiro aí com o Vitor. Semestre. Era lógica também, não era? Qual que era o nome mesmo, Fabrício, da matéria? Técnica de... Arquitetura e organização de computadores. Ah, essa mesmo. Isso. Pô, vocês começaram com uma matéria difícil já também. Essa mesmo. Organização. Mas a gente vai ver isso de novo também. Álgebra de Boolean. Essas coisinhas. Isso boas. mesmo, álgebra de Boolean. Álgebra de Boolean, booleana, é aquela coisa legal. Pô, é isso que é o legal, cara. Vocês lembrarem, beleza, faz um semestre só. Do que vocês viram. Porque um dia vocês vão chegar lá na frente, alguém vai falar assim, pô, você sabe o que é um fluxograma? Sei, pô, é aquele, nem se você fala, é aquele desenho onde tem um monte de quadradinho que a gente coloca as coisas dentro. Você tem ideia do que seja, sabe? Ah, eu já vi isso na minha faculdade, eu já vi aquele... Você não fala aquela coisa super detalhada, aquela frase, coisa, mas você sabe o que é. Né? Exatamente. Num curso de gestão, a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa. Se você for ótimo em uma coisa, ótimo. Beleza, excelente. Mas se você souber um pouquinho de cada coisa, melhor ainda. Por quê? Porque na parte de gestão, principalmente na área de TI, você vai precisar saber um pouquinho de cada coisa, nem se for o mínimo. Para você não ser enrolado por aqueles outros. É por isso que, quando você é gestor, geralmente se você é gestor de um time inteiro, você vai ter um cara muito bom, um desenvolvedor muito bom, um cara de redes muito bom, um cara de suporte muito bom, e você vai ser o cara que é bom em tudo. Um pouquinho você vai saber. Se você não souber, o bom gestor faz o seguinte, ele cola naquele cara, pô, eu não gosto de programação, mas eu preciso saber um pouquinho, então eu vou colar no meu programador ali, para saber o que ele está fazendo, se os prazos que ele me dá fazem sentido, se o fluxograma que ele está me passando, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar que você não sabe nada de fluxograma. Chega nesse fluxograma, pô, essa parte era bom estar numa lousa. O cara você passou o problema para cara, ó, quero um fluxograma que calcule a média de duas notas, nota 1 e nota 2, e me dê a média final para saber se o cara passou ou não. Aí o cara coloca lá, início, valor 1, valor 2, multiplica e tira a média. Aí o cara coloca o segundo, digite o valor 1, digite o valor 2. Tá errado já, não tá? Como que... Se o cálculo da média é a soma de duas dividido pelo valor total, como que ele colocou lá em cima para mim? Valor 1, valor 2, multiplica e tira a média. Se você não sabe, você já passa batido. Você fala, pô, eu passei uma coisa para ele e está fazendo outra. Beleza. Aí, ele vem para o terceiro quadrinho aqui. Digite o valor 1. Digitou o valor 1. E não colocou ler o valor 1. Colocou direto, digite o valor 2. Como que o computador vai entender ou armazenar esse valor se o cara só digitou e foi para o espaço? Não leu, não armazenou, não colocou observação nenhuma. Colocou lá, digite o valor 1, na próxima linha, digite o valor 2. Pronto. Foi para onde os valores? Agora que chegar aqui no 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo quadradinho, que é soma valor 1 e valor 2, de onde que ele vai buscar? Você não armazenou em lugar nenhum. Então, são detalhes que pode acabar com seu fluxograma, acabar com seu programa. É por isso que aqui entra a lógica do negócio. Vai ter lógica você digitar e não guardar? Nenhuma. Mas você vai lembrar que você precisa digitar e guardar? Você precisa lembrar. Porque
porque senão não vai ter lógica. É a mesma coisa de você fazer o arroz, pegar o ingrediente do arroz e não colocar ele para cozinhar. Você vai servir ele cru. Ou seja, não teve lógica nenhuma o seu preparo de arroz. Ou melhor ainda, vamos entrar num nível maior de detalhes. Você faz o arroz. Pô, essa turma só tem nome, né? Às vezes os caras não sabem nem cozinhar um arroz. Mas vamos lá. Vamos detalhar um pouquinho mais. Opa, e manja, hein, professor? Então, eu falo isso porque eu só aprendi também depois que eu casei. Que ano de casado tem que aprender alguma coisa. Mas deve ter os carinhas de 18 aí que nunca cozinharam arroz na vida. O máximo que sabe fazer é fazer um miojo. Beleza, tive uma ideia agora. Vamos fazer um miojo, então. Vamos pegar o cara mais novo aí. Quem era o cara mais novo? Leonardo ou Vitor? Acho que é o Vitor, hein? Ô, Leonardo. Vitão, Oi. faz para mim um fluxograma, cara, um detalhamento de como preparar o miojo. Emerson, presta atenção para você, porque eu acho que tenho quase certeza que você vai corrigir alguma falha dele. Beleza. E a panela? Enchi de água, Suporte. deixei ferver. Pera aí, vamos devagar. Vê o que você fez? Você pegou a Peguei panela. Coloquei Isso. água, coloquei pra ferver. Certo. Ferveu, tirei o miojo da embalagem e coloquei na água. Esperei Certo. cozinhar. Depois coloquei o tempero. Depois aproveitei. Depois aproveitou, certo. Eu já achei um erro crucial nessa história aí. Ô Emerson, fala aí uma falha que ele fez que esse miojo não vai sair. Falar a verdade, eu não suporto o miojo, professor, mas como meus moleques comem esse negócio, eu acho que ele errou aí, talvez na água, não passou a quantidade certa de água, eu acho. Não, mas aí ainda vai sair o miojo. Alguém pegou um detalhe aí que não vai sair o miojo? Tempo, será? A mim não. Tempero do miojo? Em algum momento ele ligou o forno, o fogão, a boca do fogo? Não ligou a boca do fogo e não colocou tempero, pelo que eu percebi. Não, o tempero ele colocou ainda. Duas coisas que uma coisa levou a outra, ô Vitor. Você não ligou o fogão e você não desligou o fogão. Entendi. Ou seja, um detalhezinho você já ficou com fome. Você vai comer ele só molhado na água com tempero duro. Falar em fome, professor, vai ter uma pausa aí? Pô, eu tô com fome também, cara. Vocês querem ter pausa? Eu geralmente vou direto, mas se vocês quiserem ter pausa, a gente tem, sem problema nenhum. Depende. Querem fazer uma pausinha de 10 minutos? E aí, rapaziada? Vocês que mandam aí. Tanto faz. Ó, deixa eu ver quantos slides faltam agora aqui. 1, 2, 3... 5 slides. Acho que dá pra ir direto, hein? Ah, beleza. Só vou dar Você uma que sabe saidinha aí, então, ó. professor. Rapidinho, 5 Não, então minutos vamos aqui. parar. O Emerson Não, quiser então tá. sair, a gente dá uma paradinha de 10 minutos, 8h30 a gente volta. Beleza. Beleza. 8h30 então? Fechou. Isso.
Alô? Consegue me ouvir? Alô? Eu tô escutando aqui. Ah, consegui fazer essa coisa funcionar. Boa. Tava com a configuração aí desabilitada no microfone.
Todos aí? Opa, Peguei ativar meu microfone. Emerson, tá aí também já? Só lembrar o Emerson depois, galera, de colocar a Daisy no grupo de vocês também, dessa disciplina, tá? Eu vou passar meu contato para ele e depois vocês colocam a Daisy também, que ela não é da turma de vocês, mas vai fazer essa disciplina com a gente. O Fabrício Daisy? administrador. Professor, ela Pode tá falar. no grupo lá. Ela já tá no grupo? Não, tá. Ah, então beleza. Oi, boa noite. Eu tô no grupo, sim. Obrigada, viu, professor? Obrigada, pessoal. Então tranquilo. Não estamos mais só entre homens. Vamos lá, eu parei. Pseudocódigo, aí, Emerson, que você queria saber o que é? É considerado uma ferramenta que pode auxiliar a programação. Ela pode ser escrita em palavras similares ao inglês ou ao português para facilitar a interpretação e desenvolvimento do programa. Na programação, os algoritmos também podem ser caracterizados pelos pseudocódigos, ou seja, a intenção do pseudocódigo é chegar à solução do problema. Vou mostrar um pseudocódigo aqui para vocês verem como que ele facilita. Você pode escolher fazer o programa. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim, Em normal. fluxograma ou em pseudocódigo. Eu acho que a maioria vai preferir o pseudocódigo. Ele é mais simples, é mais fácil da gente fazer. Professor, Oi. o pseudocódigo é tipo Python ou não? Eu tô enganado. O Python já é a linguagem de programação. Porque o Python é uma linguagem de programação e que você coloca lá dentro são os códigos da linguagem Python. Entendeu? Ou complicou mais? Veja o seguinte. Não, entendi. Aqui no pseudocódigo, a gente vai só mostrar como que esse fluxograma, como que esse algoritmo vai funcionar. E depois você transforma ele na linguagem de programação que você quiser. Ou o Python, ou o C++. A gente vai trabalhar com o C++. Então, já vou até dando uma dica para vocês, se vocês quiserem baixar no computador ou no celular um compilador para C++, é bom que a gente pode testar os programinhas que a gente fizer aqui. Eu vou procurar um gratuito aqui também e passo para vocês lá no grupo depois. Eu lembro que uma turma minha usava no celular, era super simples também. Era mais difícil de achar quando dava erro. Mas eu vou procurar um aqui no computador e passo para vocês, para ver se tem para aplicativo também. Beleza, professor. Aqui no pseudocódigo é o seguinte. E eu recomendo o C porque é uma que eu vou usar. Então, se você, por exemplo, quiser usar o Python, eu não vou conseguir te dar tanto suporte como vai ser no C, porque a gente vai estar estudando em cima dele. Mas não tem problema também. O que muda na linguagem são alguns itens só, que são específicos de cada um. A gente vai começar com ele aqui, ó. Cálculo da média, certo? É o nosso objetivo. Então, o pseudocódigo já começa descrevendo qual que é o nosso objetivo, que seria o início lá no fluxograma. var. Vocês têm ideia do que é esse var? Variável. Exatamente. Quando que a gente cria uma variável? Ou para que a gente cria uma variável? Determinar o que você vai fazer, alguma coisa assim. Acho que o cálculo, um número pode ser uma variável. Pode. Só que você não vai O chamar número pode ser uma variável, o nome pode ser uma variável. Só que você não vai chamar de variável, né? Reza a lenda que você não pode chamar de variável. Você não vai colocar, quando você está programando, você não vai colocar variável. Você vai simplesmente colocar o que você quer fazer. Não seria o item que você quer fazer a programação? Tipo, quer fazer, sei lá, fazer uma soma, e aí é só o nome, não seria isso? Pode ser só o nome, você pode declarar que tipo de variável vai ser essa. Vamos
Vamos explicar como está no contexto, depois a gente entra em detalhes da nossa linguagem. Por exemplo, ó, a linha 1, cálculo da média. Esse é o nome reservado para identificar o algoritmo. Foi o que eu falei, o nome do nosso algoritmo vai ser cálculo de média. A linha 2, o famoso variável. Indica a declaração das variáveis. O que significa isso? Quando a gente for começar a programar, a gente vai ter que falar quais variáveis, quais nomes, quais itens vão ter no nosso programa. A gente vai falar assim, vai ter uma variável que vai chamar valor, outra variável que vai chamar valor 2, outra variável que vai chamar soma, e outro que vai ser a média. Todos esses são tipos de variáveis. Como ele diz aqui, ó, são os nomes dados para as variáveis. Ou seja, a gente criou uma variável chamada valor 1, a gente criou outra variável chamada valor 2, outra variável chamada soma e outra variável chamada média. Por que a gente tem que criar essas variáveis? Caramba, tá complicado a minha tosse. Por que a gente tem que criar essas variáveis? Porque onde que o computador vai armazenar o que a gente digitar no valor 1? Se ele digitar lá sem variável nenhuma, ele vai para o espaço, some. É por isso que, quando você criar a variável valor 1, ele já vai saber o que vai ter que armazenar nesse valor 1. Aí no quarto item, o início. Inicia os procedimentos do algoritmo. É onde começaria o nosso fluxograma lá, o início dele. Primeiro item que você vai ter que pôr no seu programa, escreva. Vai aparecer lá no programinha de vocês. Digite o valor 1. Galera, parece que a gente está indo muito rápido nessa primeira aula. Mas relaxa que a gente vai ver isso durante algumas aulas. Então, não estou entendendo nada, professor. Ótimo. Não tem que entender mesmo. O cara que já entender aqui no primeiro, já me fala que na próxima aula ele já começa a dar aula aqui no meu lugar, porque o cara é ninja. A gente vai ver muito disso. Vai chegar na terceira, quarta aula e fala, estou até cansado de saber o que é uma variável já. Esse é o objetivo. Chegar a cansar de saber uma coisa que você vai ver durante algumas outras aulas. Linha 6, leia o valor 1. Lembra que eu falei? Não adianta você digitar e não mandar ler. Que vai ficar, beleza, você armazenou, mas quem que vai ler aquilo? Se você não mandar ler, não vai mostrar para o cliente ou para quem está vendo qual é o valor 1. Leia, é um comando de entrada. O valor digitado é armazenado na variável valor 1. Ele ficou armazenado e você está lendo aquele valor que está armazenado na variável valor 1. Opa, linha 7. Escreva, digite o valor 2. Você viu que o código é o mesmo? Onde que você colocar lá, digite o valor 1, digite o valor 2, é o mesmo código que você vai usar, porém, só vai mandar salvar na variável diferente. A primeira você vai mandar salvar na variável valor 1, a segunda, salvar na variável valor 2. E a mesma coisa, leia o valor 2. Aí vai entrar a fórmula da soma na 9. A 9, a adição das variáveis valor 1 e valor 2 é atribuído para a variável soma. Por que tem essa setinha? A setinha indicando de valor 1 mais valor 2. Por quê? A variável soma que você criou vai... Como é que eu posso dizer? O valor atribuído ao valor soma vai depender das outras duas variáveis que você lançar, que você digitar. Ou seja, se você digita no valor 1, não digita um número, digita um caractere, uma letra, por exemplo, V, M. Quando ele somar o V mais o valor que você digitou no valor 2, ele já vai dar um erro. Ou seja, não vai mandar nada para a soma. Ou vai aparecer só aquele erro explicando o código do erro que você vai identificar onde que está o erro. Linha 10. Realiza o cálculo da média e atribui o valor encontrado na variável média. Ou seja, ele fez o cálculo e simplesmente jogou o valor para dentro de média. O que acontece aqui? Por que você não podia fazer direto? Vamos pensar numa planilha de Excel. Que você coloca lá. Você consegue tirar a média. Todo mundo conhece Excel um pouco, não? Sim. Sim. Eu consigo falando e vocês entendendo, ou vocês querem que eu escreva lá? Vamos escrever aqui, vai. Deixa eu abrir uma planilha de Excel aqui.
Eu poderia colocar aqui. Valor 1. Na segunda linha. Valor 2. Aí aqui para frente. A média. Não. Diferente da média. Soma. E a média. Coloca aqui o valor 1. O cara tirou 8. Valor 2. O cara tirou 8. A soma. Eu vou colocar o soma lá. Esse mais esse. Tem o valor aqui, certo? E depois a média. Como seria a fórmula da média? O valor da soma. Tem um cálculo, como você calcular isso no Excel, mas eu quero mostrar só o trabalho para que pode ser resumido aqui. Cadê? Valor dividido por 2. Que vai ser a média. Isso aqui você teria que detalhar dentro do seu programa. Colocar a variável 1, o valor dela, a variável 2, o valor dela, a soma e o valor da soma, e depois a média, que seria a soma dividido pela quantidade de valores aqui. Ou seja, lembra do miojo? Um detalhe poderia fazer seu miojo não sair. Aqui é a mesma coisa. Você pode ter a soma, se você não faz a soma aqui e coloca em outro valor, a média também não sairia. Ou você poderia colocar tudo dentro do Excel numa coisa só. Selecionava tudo e mandava tirar a média. Ele sairia também. Aonde eu quero chegar? Que na descrição do algoritmo você precisa de detalhes. Você precisa fazer alguma coisa detalhada que todo mundo chegue e fale assim, ah, beleza, o campo variável valor 1, se não existir, a média vai ser um valor nulo. Ou então, quando você criar o campo valor, dentro do seu programa, você vai ter que definir se vai aceitar ser nulo ou se todo valor nulo vai ser zero, porque tem duas diferenças. Se você coloca um valor nulo, isso é meio que regra. Você deixa sem valor, ele vai tirar a média só de 1, certo? Você tirou 8, você vai tirar 8. Se você não coloca um valor como aceitar um valor nulo, ele vai entrar como 0. Ele vai tirar a média dos dois, do 0 e do 8. A sua média vai ser 4. Certo? Entenderam esse pensamento, não? Certo. Entenderam a diferença de deixar um valor nulo para ser contado ou deixar um valor nulo como 0? Sua média vai ser dividida na metade. Ou seja, máximo de detalhe possível. Sempre que vocês forem fazer um algoritmo, um fluxograma, um pseudocódigo, eu preciso de um máximo de detalhes possíveis. Não parecia super fácil fazer o miojo? O miojo do Vitor não saiu. Ele comeu cru. Aí eu falo, pô, professor, mas ele não vai errar. Se ele for fazer isso, ele não vai errar. Ótimo, beleza. Agora pega esse fluxograma. Pega esse fluxograma, esse algoritmo que o Vitor fez do miojo e passa para uma pessoa que nunca fez um miojo na vida. Como que ela vai comer o miojo? Cru. Por quê? Porque ele não ligou o fogo. Certo? Isso aí. Agora, se eu pego 2 alunos dessa turma, Emerson e Vitor, e faço para fazer o mesmo fluxograma, faça para mim uma receita de bolo, um algoritmo com receita de bolo. Vai sair igual aos dois? Que não, hein? Bolo não manjo, não. Se a gente pensar em nível de igualdade, quantos por cento vocês acham que ficaria diferente um algoritmo do outro? 80. Cara, depende muito, hein? Vai depender muito, porque a não ser que você dê a mesma receita, com o mesmo bolo, mesma massa, mesmo sabor para os dois, vai depender muito. Você acha que se eu der a mesma receita, o mesmo bolo, vai sair igual ainda? Não vai sair bem diferente um do outro? Ainda assim, você vai sair diferente. Ainda se você falar, ó, tema livre, cada um faz um bolo, aí sim é tipo, totalmente diferente. Deixa eu pensar numa outra coisa aqui. Ah, beleza. Pensando que os algoritmos saíram diferentes.
algum vai estar errado e algum vai estar certo? Eu acredito que os dois estarão certos. Não é. Às vezes é feito diferente, mas pode dar certo. De repente. Exatamente, é por isso que eu falo. Se eu, por exemplo, der um algoritmo para vocês fazerem em atividade de prova ou uma atividade em sala, eu só vou conseguir falar se o algoritmo está errado se faltar uma coisa muito crucial nele, como acender o fogo, por exemplo. É porque se ele resumir esses processos, mas saber a base de como fazer, o resultado pode ser o mesmo, né? É aquilo que você falou. Às vezes vai simplificar, né? Usar algoritmos mais fáceis de se interpretar. Exatamente, usar a simplicidade do negócio. Vamos pensar até na nossa vida de TI. Sempre que você for atender um chamado ou criar alguma coisa para um usuário, pense que o usuário vai ser o mais leigo possível. O cara que menos sabe daquele ponto. Quando você vai fazer um programa de computador, você precisa detalhar tudo. Vamos pensar o seguinte, estou escrevendo uma linha. Se você escreveu uma linha lá, está lá no seu comando, escreveu a linha de comando, bonitinha e tal, se puder pôr na frente, tiver paciência para pôr na frente o que aquela linha faz, ótimo, excelente. Por quê? Mas é óbvio, por exemplo, nesse exemplo que a gente usou, a soma dos itens lá, dos caracteres. Soma de dois valores vai ser igual à média. Pô, tá escrito que na aba média ele vai tirar a média daquilo. Mas para você aquilo tá escrito. Uma outra pessoa que chegar vai ver média, vai falar, mas média do quê? Então você escreve na frente, coloca uma observação no seu programa. Ó, isso aqui é a média, e vai calcular o valor 1 menos o valor 2. O valor 1 é a média entre o valor 1 e o valor 2. Porque naquele momento você sabe. Ou então, esse código aí de 10 linhas é fácil. Agora, você imagina um código de 30 mil linhas, 20 mil linhas, como você vai achar um item lá dentro e saber do que aquele item remete àquela outra coisa? Ou seja, máximo de detalhamento possível. O algoritmo e a lógica andam super juntos. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Se o algoritmo não tem lógica, não sai. Se a lógica não é criada em cima de um algoritmo, ela não vai fazer sentido nenhum. Porque não vai ter início, não vai ter meio e muito menos vai ter fim. Muitos programas podem entrar em looping. Ou seja, é um algoritmo que você fez errado. É uma lógica sem... Se ele conseguir chegar no fim, conseguir rodar e não chegar no fim, ele está errado. Quer ver? Voltando ao miojo do Vitor, poderia dar um looping nesse miojo aí. Por quê? Ele ia ficar... O penúltimo item ia ser: o miojo já está pronto para ser comido? Ele ia testar e a pergunta para ele ia ser não. Por quê? Porque está duro. Espera mais um pouco, volta para o passo inicial. O miojo já está pronto para ser comido? O que ia acontecer? Ele ia ficar nesse looping. Porque teve uma falha no começo do processo, que é onde ele não ligou o fogo. Certo, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta? Certinho, professor. Ontem, na aula do Vitor, já ele dá uma iniciação para nós aí de lógica, né? E aí já, com essa aula do senhor, já dá uma complementada também. Muito bom. Deu para ficar com medo dessa aula ou ainda está tranquilo? Acho que acredito que foi bem uma complementação do que a gente estava vendo ontem. Vamos ver na prática. Tá tranquilo. Então, eu estava falando com o Vitor hoje. Vocês deram sorte, cara, de uma aula na sequência da outra. Porque às vezes vocês vão ver a mesma coisa, mas vai valer a pena para reforçar o que vocês viram ontem. Porque a dele é lógica, a minha é técnica. Então, você tendo uma coisa e levando para outra, já complementa isso aí. Mas é o que eu falo. Se tá fácil agora, ótimo. Deixem ficar fácil até o final. Não deixa se perder muito num tema que vocês não conseguirem focar, porque depois para correr atrás é bem mais difícil. Certo? Certo. Anota meu telefone aí, então, que você colocar no grupo lá, para eu mandar os links direto lá para vocês. Beleza. Fala aí. Já anota, já passo aqui. 9156 2764.
2064, beleza. Então, beleza, Cara. pessoal. Obrigado. Nossas aulas, para não ser muito cansativa, vai ser mais ou menos nessa faixa de tempo. E sempre que tiver dúvida, pode me perguntar. Se eu responder no grupo, se der tempo de eu responder no grupo, eu respondo. Se não der, a gente responde em aula. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Obrigado. E até Beleza. semana que vem. Valeu, Valeu, professor. até. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.